Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. E minha convidada hoje é a Isabel Whitman, do site Feito por Elas. E eu vou aqui direto ao assunto. Quem estiver prestando atenção no fundo meu já dá para antecipar qual é o filme de cabeceira dela. E eu pergunto, Isabel, qual é seu filme de cabeceira? Essa é realmente uma pergunta muito difícil. Eu andei espiando, fazendo uma colinha, vendo as respostas dos colegas, e eu acho que eu poderia sobrepor com várias pessoas, incluindo o Festim Diabólico, que a Marina mencionou, o Amor à Flor da Pele, da Flávia, enfim. Mas, como a gente tem que escolher só um filme para cravar uma resposta, eu vou dizer Blade Runner, O Caçador de Androides do Ridley Scott, que é um filme assim que foi crescendo ao longo do tempo para mim e que se tornou uma verdadeira obsessão, uma paixão, enfim, é um filme que eu realmente amo demais. Não, e dentre todas as convidadas e convidadas aqui desse quadro, você é a primeira a ter o Blade Runner como filme de cabeceira. E é um filme que eu, particularmente, tenho uma relação muito especial. Eu já dei cursos aqui dedicados ao Blade Runner. Quem me conhece sabe do impacto que esse filme tem na minha vida. Eu acredito que algo parecido tenha acontecido com você. Quando foi que você viu esse filme pela primeira vez? Foi no cinema? Foi em videocassete? Qual foi o teu primeiro contato com Blade Runner? Eu tive até que um contato tardio. Eu acho que faz uns 15 anos que eu assisti ao filme. Eu deveria ter uns 23 anos na época. E meio naquela lógica de ir pegando filmes clássicos, filmes que já são renomados, que têm uma história, que são muito comentados, né? Nessa cinefilia juvenil ainda. Eu sou de uma cidade pequena de interior, então no interior de Santa Catarina, né? Então talvez algumas pessoas já assistem a esses filmes com uma antecedência maior. Eu fui pegando esses filmes mais já durante a minha vida adulta, né? Na juventude não tive tanto acesso. E a ideia era realmente conhecer por ser uma obra muito renomada. E aí eu assisti ele pela primeira vez naquele momento e eu pensei, ok, entendi porque as pessoas falam tanto desse filme, mas não amei. E aí é esse processo de revisões, né? Que a gente vai pegando esses filmes e assistindo repetidas vezes, e nesse percurso a gente vai descobrindo coisas novas e percebendo aonde que está aquele ponto que chamou talvez a atenção de tantas outras pessoas e que talvez em um primeiro momento a gente não tinha percebido, né? E foi meio que isso que foi acontecendo comigo. Nas primeiras revisões, os primeiros detalhes que eu fui percebendo mais foram justamente os aspectos estéticos, né? Quando a gente pega toda a construção de universo da direção de arte ali que o Ridley Scott aciona, então toda essa questão de uma cenografia muito pós-moderna, numa mistura de elementos que ele usa, né? A própria trilha sonora do Vangelis, eu lembro que meus pais, quando eu era criança, tinham discos, né, vinil de trilha sonora do Vangelis, e eram músicas que eram muito apreciadas lá em casa. Então, assim, eu ouvia a trilha do Blade Runner antes de conhecer o filme, antes de assistir ao filme. E, enfim, o figurino. Então, alguns anos atrás, eu tive uma coluna que era voltada para figurino e direção de arte. Então, eu escrevi sobre o figurino do Blade Runner, a relação com o cinema noir, né? Então, nesse processo de revisões, eu fui achando os aspectos visuais muito interessantes. E aí, da vida, assim, eu também fui desenvolvendo interesse por questões de gênero, sexualidade e corpo, enfim, que passam pelo meu trabalho na crítica, mas passam também pela minha formação acadêmica. E aí, esses filmes que costumam ter temáticas que estão relacionadas ao corpo, gênero, enfim, sempre dão uma temperada para mim. Eu acabo tendo um interesse em particular, né? Então, eu acho que teve uma revisão que eu fiz desse filme em 2015, que aí eu resolvi tatuar ele. Então, eu tenho uma tatuagem do monólogo do Roy no pé, né? Que é o único, inclusive, Blade Runner é o único filme que eu tenho tatuado para ver, assim, né? Essa relação.
E aí eu ficava pensando assim, Blade Runner, Metrópolis foi o ano do lançamento do Ex Machina, né? E aí eu pensei, os androides estão me chamando, né? E em 2016, então, eu escrevi uma proposta de um projeto de pesquisa para o doutorado. Em 2017, eu entrei no doutorado pesquisando mulheres, robôs e androides, que eu concluí agora mês passado. Então, é muito difícil desvincular essa trajetória que eu estou fazendo e todas essas revisões e todos esses assuntos que me interessam desse filme que eu acho, hoje em dia, vendo e revendo, eu acho riquíssimo em todos os temas, em todas as construções, em tudo que ele debate, mas não só num aspecto assim puramente temático, mas eu acho que ele é uma obra de arte mesmo, muito bem realizada esteticamente e tudo mais. Então, hoje em dia completamente vendida para Blade Runner, apesar da primeira vez que eu assisti não ter me impressionado tanto. Mas, e nessa questão, nesse recorte específico que você falou, que você viu até de material para a tua tese de doutorado, né, a questão do corpo, né? No caso específico do Blade Runner, isso é bastante rico, né, nas funções que cada corpo de replicante tem, o que cada tipo de replicante tem, além de um fator bastante curioso no caso deles, né, o prazo de validade de 4 anos. Sim, e aí a gente entra nessa discussão do controle sobre o corpo, né? Da necessidade de ter um corpo que cumpra com essas funções para o qual ele foi criado e programado, mas ao mesmo tempo que ele possa ser controlado e dado a inteligência e a força física e os atributos físicos mesmo que esses corpos têm no filme. No livro a relação é um pouco diferente, né? No livro do Philip K. Dick. Mas aí esse prazo de validade acaba funcionando como uma forma de permitir o controle desses corpos. E aí também é muito interessante pensar que essas funções elas são diferenciadas quase que por gênero, né? Porque o Roy ele tem ele foi criado para o trabalho pesado, né? Enquanto que a Pris, que é a companheira dele no filme, ela tem essa função, eles dizem que ela é um modelo de prazer, né? Ou seja, ela foi criada com uma função sexual para servir nas colônias militares, né? Então, a gente percebe uma diferenciação de gênero que é algo que é acrescentado no filme, porque não existe no livro, não Exato. existe essa função específica no livro do Philip K. Dick, né? Então é uma camada que é criada para o livro, inclusive para o filme, desculpa, e inclusive no livro, uma das questões é justamente que humanos são proibidos de manterem relações sexuais com androides, né? Então, é como se existisse um limite moral, como são categorias diferentes de pessoas, como existe uma catalogação, uma classificação diferente no livro, isso é uma barreira. E no filme, essa barreira ela deixa de existir. E obviamente você lê o livro, como você acabou de mencionar, e o livro é bem diferente do filme, né? Mas o que tem de melhor no livro, a essência do livro, está no filme. Não tem como negar isso, né? As liberdades que os roteiristas tomaram e que foram potencializadas pelo Ridley Scott, ou em decorrência do perfeccionismo exagerado do Ridley Scott, né? Tornaram o livro muito melhor. Mas Eu você disse que a primeira vez que viu não entendeu muito a razão de todo aquele hype em torno do filme. Você demorou a voltar ao filme? Foi por conta da tua vida acadêmica que ele surgiu de novo? Ou ele te incomodou de um jeito que disse, não, peraí, se todo mundo fala bem desse filme, eu gosto desse filme, o que é que eu não vi que todo mundo viu? Como é que foi esse teu retorno ao Blade Runner? não teve esse chamado imediato, eu demorei alguns anos para voltar. Eu não me recordo em que momento eu voltei a assistir, até porque tem essa coisa de a gente tem tantos filmes para ver pela primeira vez, né? Às vezes é difícil para a gente rever e acaba priorizando rever filmes que às vezes que já moram no lugar especial do coração, né? Aquele filme que dá um quentinho, né? Que dá vontade de rever, que chama para isso, né? Mas
eu acho que a revisão que foi mais marcante foi agora eu não me recordo se foi em 2014 ou 2015, que foi realmente quando eu escrevi o texto sobre o figurino dele. E aí eu tive que me atentar muito para essa construção estética e aí entender o filme enquanto uma proposta no ar mesmo, né? Que é o que ele está evocando, né? Então, por exemplo, as roupas da Rachel com a cintura super marcadas, os tailleurs com cintura super marcada e os ombros destacados, o penteado que remete a uma Joan Crawford, enfim, a própria coisa do sobretudo do Deckard como detetive, essa construção imagética que vai remeter a um histórico e o filme evocando esses elementos, ele traz para a gente também significados anteriores, né? Porque ele não é só aquela imagem que está sendo criada ali nesse momento. Ele trazendo esse histórico, ele automaticamente está trazendo formas da gente entender esses personagens, né? De situar eles dentro de um panorama maior. Então, eu acho que foi nessa revisão que eu comecei a dar mais valor e mais atenção assim para o filme. Não sei se você sabe, mas originalmente o Deckard deveria usar um chapéu, o sobretudo e o Sim. chapéu, justamente para remeter àquele figurino clássico do detetive do cinema noir, né? O próprio Harrison Ford sugeriu tirar o chapéu porque ele tinha acabado de fazer o Indiana Jones, que era muito O Homem do marcado Chapéu. pelo chapéu, né? Claro, o Ridley Scott aceitou, né? Então ele manteve todo o figurino menos o chapéu. E isso é muito interessante, porque recentemente, aí, com o lançamento do quinto filme do Indiana Jones, né, eu fiz uma revisão dos filmes anteriores, e Indiana Jones também é uma franquia que marcou muito a minha infância, aquela coisa de toda criança queria ser arqueóloga por causa do Indiana Jones naquela época, né? E rever foi muito interessante, botando nesse contexto de uma filmografia maior e pensando daí, encaixando o Harrison Ford ali dos anos 80, pegando ele desde o Guerra nas Estrelas em 77 até o último Indiana Jones em 89, 12 anos aí nessa carreira com três Star Wars, três Indiana Jones e ainda o Blade Runner no meio. É muito interessante pensar como que ele evoca justamente uma persona cinematográfica que é muito fácil de relacionar com a carreira do Humphrey Bogart. Então, assim, ele ao mesmo tempo é o detetive, mas ele está fazendo filmes de aventura, uma coisa meio rainha da África ali, e tá construindo meio que uma imagem enquanto ator, mas mesmo nesse sentido de persona cinematográfica, que é muito fácil de traçar esse paralelo da carreira dele com a carreira do Humphrey Sim. Bogart. E aquela figura máscula, né? Sim, Como também tem um filme dele desse período que você pulou, mas é porque ele não virou assim franquia, nem teve a mesma repercussão midiática que esses outros todos, que é o John Book, né? O policial de A Testemunha, que está bem aí sim, no meio deles todos, perdido em 86. sim. E é isso, né? É como que a imagem de um ator se constrói pela performatividade dele enquanto atuação, mas também por esse conjunto de papéis que se somam e que vende uma imagem dele para o público, né? A gente associa muito o Harrison Ford a essa persona, como você mencionou, máscula, mas era um tipo de masculinidade muito específico ali, né? Do Uhum. herói que ele Sim. estava vivendo nesse momento. E o curioso, até você ter mencionado o Indiana Jones nesse contexto, é que o nome do Harrison Ford foi sugerido ao Ridley Scott, e na época o Harrison Ford estava filmando Os Caçadores da Arca Perdida. E o Ridley Scott entrou em contato com o Spielberg, e o Spielberg mostrou para ele algumas cenas de um copião que ele tinha do que já havia sido filmado até então. E quando ele viu o Harrison Ford como Indiana Jones, ele decidiu que ele seria a pessoa certa para fazer o Deckard, né? Foi curioso isso também. E é uma escolha perfeita, né? Uma escolha super acertada. Não, Ainda que no livro, essas liberdades de adaptação que eu acho que o filme realmente
se sai melhor do que o livro. O filme é uma obra que eu gosto muito mais do que o livro, e que no livro o Deckard é um personagem que é descrito como um homem mediano, né? E É, o Philip K. Dick chega a dizer ele é longe de ser um deus, né? Um porte de um deus. E aí a escalação do Harrison Ford parece ser contrária a essa lógica, mas dentro daquilo que se construiu no filme, a figura dele faz total sentido. não, não é por acaso que o primeiro ator que chegou a ser efetivamente contratado para fazer o Deckard, num período em que o filme quase foi feito, antes de chegar às mãos do Ridley Scott, foi o Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman tem muito É mais o, a ver com a descrição do Deckard no livro do que Harrison Ford, né? do cara E mediano. exato. E lendo o livro, a única personagem que, para mim, está bem fiel no filme ao que é descrito no livro é o Sebastian, o J.F. Sebastian. Sim, sim, é verdade. O Roy também, o Roy É um Batty pouco, também, mas agora eu fiquei mas impressionado com o Sebastian, até com uma coisa bem curiosa, que no filme é colocado de uma maneira muito sutil e no livro é dado muito destaque, mas no filme não se menciona isso nenhuma vez, mas isso está lá, que é o pele de galinha, né? O ah, sim. Sebastian é chamado de pele de galinha por justamente aquela síndrome que ele tem de envelhecer rápido, de ter o rosto, a região dos olhos bem marcada, e o Sebastian do filme, né, tem isso. E aí eu penso que são algumas escolhas dessa adaptação de simplificar um pouco o contexto climático, o contexto do planeta, que no livro se explica que houve uma guerra, que É, acabou com as condições de vida do planeta, e é por isso que os animais também são elétricos, porque não podem, não existe mais animais na superfície da Terra, enfim, muito uhum. difícil. Aí essas doenças, a própria religião que tem no livro, né, o Sim, mercerismo, que no filme foi excluída completamente, acho uma decisão ótima, porque eu acho que é a parte também. mais difícil de digerir do Aham. livro. E é isso, Aquela maleta, aquela caixa lá da... é, Não, tem umas toda a coisas questão assim. de sintetizar emoções, né? Mas Aham. eu acho que um pouco o filme perde nesse sentido quando a gente precisa rever ele talvez 3, 4, 5 vezes para entender exatamente o contexto em que a ação está se passando, porque o foco é muito maior, obviamente, nos personagens e na relação que eles entabulam. Então, esse contexto maior do planeta, especificamente, ele é secundário no filme. Mas eu acho que tirar esses detalhes do livro é algo que também melhora o filme, nesse sentido de simplificar um pouco a narrativa, que no livro às vezes é um pouco convoluta. Por falar em narrativa, me lembrou agora narração. Você chegou a ver a primeira versão que foi lançada nos cinemas com a narração do Deckard? Não, para ser sincera, eu nunca assisti essa versão, só alguns trechos assim perdidos no YouTube. Assisti a cena final, né, que é diferente, o desfecho do filme, mas assim, o filme completo nunca vi. E aí a gente percebe também essa coisa da interferência do estúdio, né? Porque esses testes que fazem com o público, e aí a perspectiva de o público talvez não vir a gostar do filme, a intervenção dos produtores na obra final e na visão do diretor, enfim, que tem que ter um final feliz, sendo que é um filme extremamente pessimista, né? A atmosfera do filme é pessimista, a humanidade já desandou, então como que vai ter um final feliz, né? E no final das contas, como as minhas revisões foram todas feitas para pesquisa nesses últimos anos, né? Então eu optei por usar o Final Cut, né? Que é a versão do próprio Definitiva? Ridley Scott, né? E que é mais próximo àquilo que ele tinha idealizado como a obra, né? E, mas eu acho que é muito curioso como aconteceram esses desdobramentos também, essas interferências externas, porque eles falharam enormemente, né? Eles pensaram no sentido comercial, e esse foi um filme que fracassou na bilheteria na época do lançamento, né? Então a gente Uhum. vê que ele adquiriu esse status de cult, digamos assim, posteriormente, mas no boca a boca e na forma como as pessoas foram assistindo a ele posteriormente, É. inclusive nessas outras versões posteriores, né? O Director's Cut e o Final Cut. Então,
é, é isso, né? Nem sempre a galera do dinheiro vai entender o que que é a visão artística da obra, né? Na maioria das vezes ela não entende. É. No caso do Blade Runner, eu lembro quando o filme estreou, olha, a esmagadora, a maioria das críticas que eu li na época, o filme estreou aqui no Brasil no dia de Natal de 1982. Você não era nem nascido, eu acredito. Nasci Então, em 85. a maioria das críticas detonou o filme. A maioria das críticas Uhum, detonou o filme legal. E o curioso foi perceber que pouco tempo depois, coincidentemente, quando o filme foi lançado em vídeo, em VHS, que aí, sei lá, as pessoas tiveram tempo de rever, ou então em casa foi um campeão de locação da época. Aí sim começou o culto, começou o boca a boca, e boa parte dessa crítica americana, normalmente, começou a rever o filme. E as críticas positivas que o filme recebeu nessa época do lançamento saíram da Europa, para variar da França, né? E uhum, aí isso fez com que começasse a reavaliar o filme e se soube toda essa história de bastidor. Aí, 10 anos depois, foi lançado o primeiro corte do diretor, sem a uhum. famigerada narração, até a gente chegar a essa versão hoje do Final Cut ou da versão definitiva. E eu passei por todas essas etapas e gosto do filme, gostei do filme em todas as etapas. Mas, claro, se alguém me perguntar hoje qual é a versão que mais me satisfaz, é a versão definitiva, é essa que você assistiu. Ela é Uhum, infinitamente superior e a versão com a narração sempre me incomodou. E passou a me incomodar mais ainda depois que eu vi sem a narração. O filme é outro filme, uhum. cresceu bastante. Mas algum dia Sim, veja, nem que seja por uma curiosidade preciso ver. arqueológica. Preciso fazer isso. E é curioso, porque daí, para a minha pesquisa, eu também trabalho com Metrópolis, por exemplo, e Metrópolis tem a mesma situação, né, de ter sido lançado originalmente na Alemanha com as suas 2 horas e, acho que 2 horas e 40, não me recordo agora, mas Aham, é quase 3 horas. Aham. e aí, quando ele foi lançado no mesmo ano nos Estados Unidos e na Inglaterra, com um corte com menos de 2 horas de duração, né? Então, a crítica estadunidense e a crítica britânica caíram em cima do filme porque eles assistiram basicamente uma versão incompleta, né? Mutilada. E mutilada no ano de lançamento já. Então, isso também é uma questão ao longo da história do cinema, de pensar o acesso a essas imagens, a essas obras completas, como que também isso influencia a percepção das pessoas que estão assistindo e como que isso também afeta a forma como esses filmes vão entrando no cânone, né, de certa forma, porque qual que é a versão que foi acessada para que se gere um interesse? Porque mesmo o Metrópolis, por exemplo, ele serviu visualmente de influência para muita coisa posterior, ainda que as pessoas não tivessem assistido o filme completo, porque estava Exato. perdido até há pouco tempo, né? Então, Inclusive o é Blade muito, Runner bebe muito do sim, Metrópolis. bebe muito. E o próprio Star Wars também, né? A concepção do Sim, sim. C3PO, e enfim, clipe da Madonna, clipe do Queen, Do e aí Queen. vai, né? Mas a questão é que, às vezes, as imagens elas estão falando mais do que o próprio conjunto da obra do filme, né? Porque essas imagens elas persistem mesmo quando as pessoas não viram o filme inteiro. E aí, no próprio Blade Runner, tem um pouco disso, né? De que eu não sei o quanto que ele ainda é assistido hoje em dia, o quanto que ele ainda é reverenciado hoje em dia. Ano passado teve uma votação da cinefilia brasileira dos melhores filmes dos anos 80 e eu lembro que eu coloquei Blade Runner na minha lista em algum lugar
e ele não chegou nem perto assim de um top 10 ou seja, nessa reciclagem, nessa renovação, parece que o filme ele tem perdido um pouco desse lugar em que ele já esteve em algum momento, né? Um pouco dessa reverência que ele já teve. Talvez eu acho que as novas gerações não o tenham em tão boa conta como talvez ele teve no passado, mas do mesmo jeito, as imagens elas continuam persistindo e servindo de referência para outros filmes. Ah, não, seguramente. É um filme que, mesmo que talvez hoje ele não tenha mais esse apelo popular tão grande, mas você percebe ainda muito a influência dele no trabalho de novos cineastas que começaram a trabalhar poucos anos depois do filme. Isso é muito visível. E não só na área de cinema, você vê, como você deu Uhum, alguns exemplos, em videoclipes, em séries de TV, histórias em quadrinho, né? Tem uhum. muita, você percebe muita influência do Blade Runner. E, claro, na obra de diretores como Denis Villeneuve, por exemplo, É. que fez o 2049, teve uma série anime, teve quadrinhos inspirados. Não, o leque é grande. E é curioso, né? Porque é um filme que dialoga muito com o nosso momento contemporâneo, até se a gente for pensar nessas questões de a ciência da máquina, de que forma que isso está inserido, como a gente entabula relações com as máquinas no nosso cotidiano, né? E mesmo que é o que eu trago um pouco na minha pesquisa, a relação generificada que a gente tem com as máquinas, né? Então, Uhum. a Siri, a Alexa, enfim, como Exato. que essas máquinas elas são feminilizadas no nosso contato com elas e desde o início elas são entendidas como mulheres no cinema, né? De Uhum. Metrópolis a Blade Runner e a criações mais recentes do cinema, é muito O Ex significativo essa Machina que presença. você citou, né? Tudo. Sim, com O certeza. Her, Então, né? O Ela, do ela Spike Jonze. e isso vem de uma tradição anterior, que é da literatura, né? Metrópolis é inspirado por um livro chamado A Eva Futura, que é um livro simbolista do século XIX, ficção Uhum. científica simbolista, enfim. E nesse livro é criado o termo androide. O primeiro androide é uma mulher criada Uhum. para ter um relacionamento com o protagonista. Então, de que forma que se perpetua também essas noções, né, de que essas mulheres elas estão sempre sendo criadas no sentido de servirem ou acompanharem algum homem dessas narrativas ficcionais, né? Mas são extrapolações fantásticas que elas não se descolam de uma certa lógica que está permeando a nossa sociedade, né? E isso diz tanto sobre a gente hoje em dia também. Exato. E o lema da Tyrell nunca esteve tão atual, né? Mais humano que humano. Exatamente, que eu acho que é uma questão essencial do filme, que é o limite do humano, a definição do que Uhum. define alguém, uma pessoa como humana, porque já que nem toda pessoa é um ser humano nesse Exato. caso, né? Então, esse limite é o que é posto em xeque o tempo inteiro, é negociado, essas fronteiras elas mudam de lugar, elas têm uma certa flexibilidade, mas de fato as fronteiras elas nunca deixam de existir. Então, sempre vai haver uma distinção entre humano e não humano. O que existe é a negociação. E aí, essa negociação vai passar, como você tinha mencionado, pela função que esses corpos ocupam, mas também por gênero, por raça, por uma série de fatores que estão sendo colocados ali, né? E eu penso que gênero é muito importante na forma como o filme analisa a questão da humanidade, justamente porque os corpos femininos eles sofrem violências maiores. Então, o filme ele convida a gente a ter uma empatia por esses corpos androides, ao mesmo tempo que, cenicamente, pela composição de câmeras, pela forma como essa violência é retratada, esses corpos são reiteradamente desumanizados. Isabel, essa conversa poderia virar à noite, virar, seguir o dia inteiro, mas a gente tem que terminar. Quem quiser acompanhar teu trabalho, onde é que te encontra? Olha, eu
Tô no Feito por Elas, é um projeto de coração que eu criei em 2016 para falar de mulheres no cinema, para trazer essas questões de gênero, mas sempre por meio da crítica, né? Então, a crítica de cinema é exercida lá por uma equipe de mulheres críticas de cinema. Nós temos podcasts, temos textos. Eu andei um pouco afastada nesse último ano, porque realmente eu estava nesse processo de escrita da tese, então eu estou retornando agora. E o Feito por Elas, ele está em todas as redes sociais, tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, enfim, Letterboxd também para quem usa, tá no YouTube e em todas as plataformas de podcasts. E eu, né, pessoa física, também estou em todas as redes, então quem quiser me acompanhar, falando não só sobre cinema, mas outros assuntos também, é só procurar por Isabel Wittmann em todas as redes. Sim, eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link do Feito por Elas para quem quiser acessar e a partir daí conhecer o trabalho da Isabel e de todas as outras colaboradoras do site. Obrigado, Isabel. Agradeço demais o convite, é sempre muito bom falar sobre cinema, né? Ainda mais sobre um filme apaixonante e um filme tão bonito. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado a você e até o próximo Cinemarden.